Nem parece que dormiu 3 horas e meia. Ela parece como? Ela parece gente, revigorada. eu dormi 8 horas, foda-se, eu tô com sono. Não, eu queria... 8 horas eu queria ter dormido. Eu queria sempre. hibernar, na verdade. Eu queria, 3 dias pra eu Cara, somente eu dormi dormir. tanto no carnaval, foi tão glorioso. Mas você tava mó festeira, não Não, tava? sábado foi a maratona. Eu fui em 2 blocos. Porque eu vi que os... Cheguei Nossa 6 horas da manhã. Senhora. Só que eu tava tendo essa momento de desabafo aqui. Eu tava tendo essa discussão durante o carnaval de, muito sobre aquilo que a gente fala de FOMO e, crises existenciais, né? Porque, assim, eu não curti o carnaval porque eu estava, assim, suando frio de cólica. Oh, meu Deus. Desceu bem no carnaval e, assim... Que ódio. Tem meses que a gente é premiado, assim. Sim. Além dos meses tradicionais, mas tem meses que eu sou premiada com, sei lá, algum tipo de dívida que eu tenho com o inferno, eu não sei. E carnaval foi uma dessas. E aí eu e o meu sofá somos um único ser. Couch potato. É, exato, assim, parte do navio e tripulação, manja? Referência a Piratas do Caribe. A gente ficou falando qual seria a fantasia de carnaval, sua fantasia foi couch potato. Exatamente. É mesmo. Eu, meus gatos, e aí numa posição fetal que eu não conseguia me mexer. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Momentos reflexivos aqui. Meu primeiro carnaval na década agora dos 30 anos, que eu não fui pra bloco, não fiz nada, não pulei. E eu tava fazendo uns cálculos de cara, até me arrumar, pegar transporte público, chegar ao local do bloquinho, encontrar os meus amigos. Esse período dá umas 2 horas. Pra eu pular, 2 horas de carnaval e mais 2 horas pra voltar pra minha casa. A conta pra mim não bate. Essa é uma grande conta que não bate. E aí eu entrei nessa cabeça de gente, será que eu tô velha demais? Sim, espero ter ajudado. Será que eu tô perdendo a minha vida? Mas, ao mesmo tempo, por que assistir dramas não é viver? Não, exato. Você entendeu? Cara, É só uma noção diferente do que é viver. Só do que a gente é curtir. bombardeado pelas redes de gente em bloquinho. Aham. mas... E aí eu fico cara, tristíssima. cada um é cada um. Exato, mas dá uma sensação de tristeza de caralho, eu tô muito velha. Mas é um processo mesmo de você aprender na real de que a partir de um certo tempo, e esse tempo não necessariamente é a idade, mas a partir de algum... Tem uma chave que vira na sua vida que é meio do você começa a pôr em perspectiva o que é que me faz aproveitar. Pô, se a gente tá, sei lá, não sei quantos meses se matando de trabalhar, o corpo tá cansado, a mente tá cansado, o que você precisa não necessariamente é um bloquinho e uma festa pra encher a cara num open bar. Às vezes o que você precisa é a pizza, é o seu drama. Não, e até Seus porque... gato. Não, e até porque Exatamente. curtir não é o problema. Porque, tá aí, sábado passado, cheguei na balada 11 horas, cheguei em casa às 6h30 da manhã, muito obrigada, estou ótima. Mas eu peguei o meu belo Uber, fui até a bela boate com um belo banheiro. Banheiro, pra mim, é importante. Banheiro é importante. Banheiro, pra mim, é Prioridades. fundamental. E quando a gente diz banheiro, a gente não tá falando uma caixa plástica que Com é lavada por um dejetos já. de outras Isso. pessoas. Ai, meu Deus. Não é isso que a gente tá falando. Negócio Entendeu? que põe um pó químico e depois lava com jato num caminhão. Não, isso... Banheiro não é. Isso aí Banheiro é um não é. fosso. Isso é É um uma- fosso dentro de um cubo. Eu limpo... A caixa do meu gato é muito mais limpa. Eu usaria Entendeu? a caixa do meu gato. Entendeu? Entendeu? É. Eu acho que é muito sobre... Então, chegar bonita, sequinha, Exato. numa boate bonita, com um bom Tudo. banheiro. É tudo. Aí eu fico lá até 6 horas da manhã. Sem nenhum problema. Isso aí eu não garanto. Eu particularmente não garanto. Eu preciso de uma bebida e de um funk. Pra ficar Olha até como 6 ela horas. vai. Mas eu não disse que eu não bebi. É. Mas se bem que no carnaval, no primeiro dia, eu tava sem beber. Eu optei por não beber, até porque eu fui dirigindo. O que é muito bom, porque você economiza dinheiro do Uber e do drink. Então, ir dirigindo é uma boa. Nath Finanças Você Agradece. ficaria como orgulhosa. Mas isso faz o quê? Peraí, sabe o que tá vindo? Isso mesmo, o gancho. O gancho tá vindo. Ei, pera que o gancho tá vindo para o episódio de hoje, que vocês já viram o título. Por que a gente tenta fazer mistério toda vez? As pessoas já viram o título. As pessoas já viram a descrição. A gente, sei lá, É né? porque nesse momento a gente não tem título. A gente só vai ter Hermione. título daqui a alguns dias. A gente tem um bullet points e um sonho. Não, mas pera que tá vindo o negócio do gancho dela. Falando negócio de FOMO, falando em negócio de pressão, de você ficar medindo sua vida na régua do outro, chegamos no episódio de hoje, porque a gente vai falar sobre o quê? O quê? O quê? O quê, Rocio?
Gordofobia. Olha como ela vem, pressão estética. Pressão E estética. coisas que a gente mede pela régua do outro, na real. E que a gente mede pela pressão dos outros sobre... Exato, não é sobre nós. Não a é gente sobre nós. acaba meio que pegando isso das outras pessoas, né? A gente pega isso da negócio- sociedade, dos Isso. conceitos. Ninguém nasce se odiando. Ninguém nasce odiando o próprio corpo. Ninguém nasce falando assim, nossa... Sabe assim? Ninguém nasce. Mas eu tenho essa ideia também de que ninguém nasce se amando também. Eu acho que são dois aprendizados. A gente... Eu Ai, acho meu que a Deus, gente eu acho que a gente começando a- nasce sem Ai. consciência. Tipo, apenas existindo. Isso. Tá ligado? A gente nasce existindo dependendo de ambiente, dependendo de sociabilização. Porque eu tenho muito problemas também existenciais em relação a esse negócio. Mas depois a gente fala disso. Ai, eu Em vou pra relação a terapia esse depois desse negócio episódio. de me amo. Eu tenho algo a hablar. Mas Não, e chegaremos lá. Começamos Hablaremos nesse nível. sobre É, isso. Hablaremos sobre isso. Porque acho que Cara, tem é um uma... episódio muito legal, gente. Eu Desculpa, acho. eu gosto muito desse assunto, assim, de amor próprio e tudo mais. Eu sou bem... E porque a gatinha tem, e porque... que malha às 5 horas da manhã. Não, hoje eu não malhei, gente. Parênteses. E está daqui, mãozinha. E está tá tudo tudo bem. Tudo bem em malhar às 5 também, amiga. Eu te admiro muito por isso. Não, nunca vai ser uma é, crítica. É só do tipo, não se sinta É só- mal porque É hoje que você hoje eu tava decidiu... super borocochô. Não, ultimamente... Eu amo quando ela fala borocochô. Ultimamente eu tô muito borocochô, gente. Então, mas tá tudo bem, faz parte. É É uma isso. fase da vida. É isso, é todo isso. mundo passa por isso. É isso, sem o Normal. fomo do tipo... Meu Ai, eu Deus tenho que do estar céu. bem, não, eu tenho que estar feliz. É. Ai, eu tenho que entregar sorriso e ter... Ontem- Não tem. Nossa, ontem Às vezes a gente bateu não quer uma... entregar sorriso nenhum. Ontem do nada bateu uma crise, nem eu sabia o que era. Eu comecei a chorar e, tipo, eu não sabia o que tava Spoiler, Eu entrei, hormônios. eu entrei nessa crise também ontem. Nossa, muito a gente tá louco. sincronizada, amiga. É Eu muito entrei nessa louco, crise tipo, ontem. eu não sei o que tá acontecendo. A minha pele entrou na crise ontem. É ótimo que Eu história também das tô minhas toda alergias. cortada, eu não sei nem como que eu cortei meus dedos, sem querer. Não, é sem querer, gente. Eu amo. Por favor, que seja. E ela nem tem gatos. Ah, Eu né? não tenho Mas mais enfim. nada. Mas uma coisa que é importante, antes de mais nada, a gente aterrissar alguns conceitos. Porque a internet, às vezes, ela é meio terra de ninguém, né? Então, ao mesmo tempo que a internet, ela ajuda a gente a popularizar um monte de coisa. Nós aqui, fãs de Ásia, de Hallyu, vocês sabem disso. Ao mesmo tempo que ajuda a democratizar, ela também ajuda a... Qual que é a palavra? A tirar o peso das coisas. Ela deixa alguns conceitos que deveriam ter um pouquinho mais de cuidado aí, né? Ai, vamos deixar mais rápido. Como que eu explico um conceito extremamente complexo em 1 minuto e meio de um Reels? Às vezes não dá pra explicar esse conceito em 1 minuto e meio de um Reels. E a gente precisa aterrissar isso. Mas é diferente... E é importante a gente colocar aqui diferença entre pressão estética e diferença entre gordofobia. São coisas distintas. Uma faz parte da outra. Na gordofobia tem pressão estética. Tem. Mas na pressão estética, não necessariamente tem gordofobia. E é importante a gente dar esse contexto antes da gente descer qualquer história, qualquer coisa, qualquer... Porque, exatamente por conta disso. Porque às vezes a gente tá falando sobre algum tipo de assunto ou tentando aprofundar mais alguma coisa e alguém vira, não, mas tal coisa. Tá, isso daqui não é isso aqui que a gente tá tentando falar. Sim. Pressão estética é uma coisa que todo mundo sofre, sem exceção. Todo mundo. Homem, mulher, não importa gênero, não importa raça, não importa absolutamente nada. Pressão estética, todo mundo sofre. Pressão estética, ela é um dos braços, um dos frutos maravilhosos do nosso querido capitalismo. Exatamente. Olha como vem. Ai, a culpa é do capitalismo, É meninas. assim, é assim, é assim. Assim? A gente tá no episódio... Qual que é o episódio? A Flávia tem contagem do episódio. Eu tenho? Você geralmente tem. Acho que é o 28, 27. Nossa. Estamos no episódio 28/27. Como faz negócio quando faz enquete, que fala assim, margem de erro de 2 pra cima, 2 pra baixo. A gente tá nesse campo aqui. Entre... Entre... A gente tá no episódio de 26 a 30. Perfeito. boa. Aterrissamos. Sim. A gente tá nessa janela de episódios. Esse período. E vocês já deveriam ter se acostumado que, sim, a culpa é do capitalismo de absolutamente tudo. Exatamente. A gente já aterrissou isso aqui tantas vezes. Então você já devia ter se acostumado. A pressão estética não nada mais é do que um grandíssimo fruto de capitalismo. Por quê? Eu odeio o capitalismo. Olha como ela vem, camarada Rocio! Mas ela adora pistachos. Ela- Pistache. Todo mundo pode comer pistache agora? Sim.
Tá bom. Pra vocês que não entenderam a piada, voltem. Eu nem lembro que episódio Eu foi. também não, mas aí assistam todos os episódios. Teve um dia que a camarada Rocio, ela pôs a skin da capitalista e falou assim, não gosto que Eu ia pistache seja pra privatizar todo... o pistache. Ela quer privatizar o pistache, mas aí depois de 10 minutos ela falou, eita, não, tudo Aí bem. eu acordei assim, Acesso, voltou a minha isso. essência camarada, aí Isso. deu tudo certo. Ela pôs a camisetinha vermelha, assim, É, bonezinho, do MST, e falou, não, pode comer pistache sem Bora. todo mundo. Liberado. Pistache para pobres. Enfim, o grande problema da sociedade. Eu perdi até o fio da meada. Mas é um grandíssimo braço do capitalismo, todo mundo sofre. Por quê? Se você se olha no espelho, absorvendo exatamente a pressão que o outro coloca no seu corpo, você vai querer o tempo inteiro mudar o seu corpo. E como que você muda o seu corpo? Você vai gastar o dinheiro em estabelecimentos de academia, o que não é problema nenhum, mas você poderia muito bem... caminhada no parque, sei lá, tem várias formas tem várias macetes no YouTube pra A fazer academia exercício. também te vende uma ideia, né? A academia te vende uma ideia, você gasta dinheiro com procedimento estético, que às vezes, todo procedimento estético ele vai ter sim, especialmente cirurgia, né? Eu sei porque eu já fiz. Ele vai ter um risco para a sua saúde. Sim. Então, é diferente de você precisar, né, a cirurgia eletiva do que uma cirurgia estética que você faz, que você acorda e fala, vou fazer. Você gasta dinheiro com muitos produtos. Amo meu produtinho de skincare, vocês sabem. Todas nós aqui temos o nosso, né, nossa rotina de skincare. Mas a gente precisa necessariamente de uma rotina coreana de K-Beauty de 15 produtos? Nossa senhora. Não. Aí eu vejo aqueles É punk, vídeos é das punk. meninas, sabe, meio que mostrando a rotina de skincare, passa 20 coisas na cara, eu fico, preguiça. Tipo, gente, um grande spoiler. Se você limpa a pele, hidrata a pele, protege a pele com protetor solar, você tá com skincare feito. Eu não uso maquiagem. E tudo que eu passei hoje foi um creme. Então, Nossa, e a pele de neném. E Não, tem pele de mas neném. é isso, assim. Você limpa bem a... São esses 3 passos, gente. Skincare, a gente ama. banho, né, gente? Banho normalmente famoso funciona bem, cara. Banho é bom. Se você tá sem tempo pra um banhão, um sabonetinho. Banho um negocinho. normalmente ajuda horrores. Limpou, hidratou. Beber água ajuda Aqui, horrores. ó como elas vêm. Sim, hidratável. Limpou, hidratou e protegeu com protetor solar. Ah, mas minha pele. Não, usem protetor solar, pelo amor de Deus. Câncer de pele não é um mito, tá? Não sejam terraplanistas dos cuidados com a pele, pelo amor de Deus. Eu era uma terraplanista de cuidados com a pele porque eu caí na falácia de que pele negra não precisava de proteção. Nossa. Spoiler, precisa. Mas com toda a pressão, todo mundo gasta muita grana. Também eu queria fazer um parênteses de um negócio que gasta muito, é date. Porque Aleatório, né, brother? Caraca, do Homens, Neida. tomem esse feedback. Mas Parênteses, o é porque eu tenho Neida. um date marcado. Alguém tem que vencer, não é mesmo? Pois que é. seja padrão. O O mínimo date que a padrão o tem que date fazer marcado. é sair num date, aí eu fiquei brother. fazendo as contas, sabe? Do tipo, o que eu vou gastar Será que vale e a tudo pena mais. esse boy? Exatamente. Mas pressão estética cai nisso. Sim. Do que você acha que é o seu valor Exatamente. perante como a pessoa E o que vai eu te... a- E o que eu vai te acho que a outra pessoa vai demandar de mim. Por Isso. exemplo, uma pele depilada e tudo mais. Então, tipo, isso gasta horrores, gente. Tipo, Perfeito. horrores. Perfeito. Mas eu Horrores. acho isso uma régua excelente, sabia? Porque às vezes tem muito disso que é pressão estética, mas tem muito disso do que faz a gente se sentir bem. Tipo, eu quero ter essa dedicação. Tipo, eu quero oferecer isso pra uma outra pessoa. Mesmo sendo pressão, ou tipo, que seja um pouco, mas tem um momento que eu quero me arrumar. Às vezes é pra mim. Não, Tem. perfeito. E assim, eu usar essa régua do tipo, fiz tudo isso. Não necessariamente que seja pra você, mas eu sou tudo isso. Então vamos botar aqui na régua o quanto você vale nesse date. É que tem uma coisa de construção social também, do tipo, por exemplo, eu sinto a experiência pós-30. Eu sinto que é diferente quando a gente é mais nova e a gente absorve muito essa pressão estética, porque acho que tem isso, tem maturidade também de como você absorve pressão estética, né? Do que você vai fazer com essa pressão estética. Nem sempre a gente consegue ter um escudo, mesmo com maturidade, com idade, com experiência, mas você fica um pouco mais calejada depois de um tempo, indo tipo, tá, eu deveria estar absorvendo isso, gastando isso, fazendo isso desse jeito porque alguém tá falando que é assim que eu tenho que me apresentar, ou enfim. Mas quando é mais nova, tem uma coisa,
essa construção social do que você precisa apresentar, eu acho que ela vem mais forte. É mais fácil você atingir quando a cabeça é mais manipulável. Às vezes, hoje em dia, eu olho pra trás e falo assim, eu achava que eu tava fazendo por mim. Eu falava que eu estava fazendo por mim. Eu não necessariamente estava fazendo por mim. Eu estava fazendo por uma performance, porque se eu não fizesse dessa forma, eu sou essa Coca-Cola toda? Eu sou essa Coca-Cola toda, com maquiagem, sem maquiagem, depilada, não depilada, etc e tal. Mas não necessariamente o outro, e aí especialmente aterrissando para homens, quem se relaciona com homens. É insalubre, não é mesmo? Porque, novamente, é a vida. É a vida de quem se relaciona com homens, cis. Não necessariamente era por mim. Era mais com, tipo... O outro vai absorver que eu sou essa Coca-Cola toda. Se eu não tiver essa performance aqui logo de cara, eu acho tem que um negócio assim. Isso também mistura um pouco de cada pessoa, né? A subjetividade. Porque assim, eu, por exemplo, me considero... Eu sou uma pessoa extremamente insegura. Então eu tenho muito medo do que a outra pessoa ache de mim. Se eu não tô bem depilada, o que essa pessoa vai me largar, sabe? Então, existe um pouquinho disso também. Tem que levar pra terapia, enfim. Não, total. Mas, e a gente, apesar da gente falar que pressão estética existe em todo mundo, porque é um braço do capitalismo, o sarrafo pra mulher é muito maior. Tem uma camadinha ali de machismo em cima que é diferente do que é a pressão estética pro homem. Exato. E mesmo o homem que não entra no padrão tanquinho, idols que a gente coloca de fundo de tela do celular, ainda assim existe uma noção de superioridade masculina por conta do machismo. Aquele negócio de dar bola pra macho médio. A gente já sabe, a gente falou isso várias vezes. De o quê? Como é que ele de um homem hétero branco cis, mediano. Tenha uma autoestima de um macho médio. Porque às vezes você vai sair com o macho médio caindo nessa pressão estética aqui, médio. Batendo um gilete no box, o famigerado bater um gilete no box, pra mais enfim, vocês entenderam. Entendedores entenderão, sabe? O negócio do bater o gilete no box. E o macho médio tá lá. Às vezes nenhum banho tomou direito. Não, passou tipo, um Axe. Eu acho muito... Old Spice? Ai, eu não sei. Nossa, é horrível aquele cheiro. E um caiaque, desculpa, tipo, boticária, mas porra. Homens, do nada, tem homem que te chama do nada. Vem pra minha casa. Só que, tipo, você não tá nada produzida. A buricol. E o cara também não tá produzido, mas pra ele tudo bem. Exato. Só que ele vai esperar alguma coisa de mim. E eu não necessariamente vou esperar uma coisa dele. E isso daí, eu sei que porque tá muito errado. Exato. Mas isso tá errado, gente. Muito. Mas eu acho que eu acho que esse é exatamente o ponto. O problema não é a outra pessoa esperar alguma coisa de você, até porque a gente não controla os pensamentos das outras pessoas. Mas é a gente achar que... Duas coisas. A gente ficar pesando nisso, que ele vai achar. Você pode dar importância porque ele vai achar ou não. No caso, eu tô bem, foda-se. Eu queria ser assim. Porra, ele vai achar alguma coisa. É um grande momento. Essa que é a grande questão. Todo mundo vai achar. É tipo o Tinder. Brother, o Tinder é um cardápio humano. E tá tudo bem, entendeu? Tipo, foda-se, a pessoa quer transar. E ok, você vai escolher as pessoas pela beleza pra dar match ou não. Tipo, e é muito foda você exigir essa desconstrução da pessoa, sendo que todo mundo vai olhar pra todo mundo pelo cartão de visita da pessoa. E eu acho que a gente tem que entender, o principal é entender que todo mundo vai ter alguma coisa pra achar. Agora, é o quanto de importância você vai dar pra o que a pessoa está achando. E o porquê e entender que você vai achar alguma coisa daquela pessoa também. Sim. Tipo, não pode chegar num date, tipo, não, eu não me importo. Você se importa, brother. Porque o que você acha da outra pessoa vai refletir no que você acha que ela está achando de você. Meu Deus do céu, essa Faz conversa sentido? tá tipo, pá. Porque, tipo, é muito o peso e a medida. Se você tá preocupada com o que a pessoa tá achando de você, é que você também vai achar algo daquela pessoa. Exatamente. Entendeu? Aqui acho que é muito um rolê do tipo... Tem fases da vida sobre o que você se preocupa do que vão achar e do que você vai achar da pessoa. Tipo assim, você começa a colocar na balança do tipo, o que é prioridade? Exato. Tá ligado? E é isso aqui que é prioridade? É eu ficar reparando se tem um pelo encravado, porque a minha insegurança é se vão reparar que tem um pelo encravado na minha virilha, sabe assim? Que às vezes não repara. E
Isso que é muito... A gente coloca todos os machos héteros num balaio só porque a gente tá falando de construção social. Exato. Mas existem as exceções, querendo ou não. Sim. Entendeu? E aí que tá o rolê. Quando você tem a maioria, e muitos homens, sim, exatamente por conta de saber como a sociedade funciona, faz um esforço do caralho pra gostar de mulher. Faz um esforço mesmo. Não, porque ela tem que estar... e a gente compra esse discurso. E pra bem e pra mal, entendeu? Tem os caras que exigem XYZ das padrão e tem os esquerdomacho que exige XYZ de desconstrução, assim, de tipo, nossa, você não come orgânicos? Foda-se! Não, mas é isso mesmo, do tipo assim, é um grande foda-se, do tipo, você quer estar com alguém que exige, que faz esse esforço pra gostar de você, você precisa fazer um checklist, tipo... Chega uma hora que você começa... Pra mim, foi esse pensamento. E aí vocês perguntam, mas o que isso tem a ver com a dananã? Isso aqui, a gente tava dando esse monte de exemplo sobre pressão estética. Aí a gente vem com a famigerada gordofobia. Porque às vezes as pessoas usam a expressão gordofobia, especialmente quando a gente fala sobre idols e consumo de Ásia e etc e tal, que tem uns conceitos completamente diferentes em termos de padrão estético, do que considera padrão de beleza, né? É diferente lá do que é diferente aqui, assim como é diferente para qualquer lugar do mundo. Cada sociedade vai ter sua construção do que considera bonito. E sim, essa construção muda de acordo com o capitalismo, porque se a gente permanece com o mesmo padrão para todo sempre amém, ninguém monetiza, amor. Então, de tempos em tempos, tem que ficar mudando o padrão de beleza para as pessoas se sentirem mal com elas mesmas. Mas se, ao mesmo tempo... o padrão estético, ele é um braço do capitalismo, ele é uma coisa que todo mundo sofre, aí cada um com as suas camadas, etc e tal. A gordofobia, ela é um problema estrutural. Ela é um mecanismo de opressão. A gente tá falando de um outro rolê. A gente tá falando sobre acesso e a gente tá falando sobre dignidade humana. Ou seja, é diferente de você... Putz, sei lá, você vai pegar um avião. Você tá se sentindo um lixo com você mesma porque alguém falou que a sua bochecha tá gorda. Sei lá. Isso não impede você, com o corpo que você tem, de entrar num avião e sentar num assento que é apertado, by the way, de um avião, e você vai sentar e o cinto vai fechar e tudo mais. Mas se tiver uma pessoa com um corpo gordo ou um corpo maior, ela não vai conseguir sentar de forma confortável, aquele cinto não vai fechar, aí essa pessoa vai passar por um constrangimento na frente de todo mundo, vai passar por humilhação, já tem casos de pessoas que são expulsas do avião, porque ela não tem acesso. O grande erro dela foi sair naquele dia, comprar uma passagem e querer viajar. Estão vendo a diferença? A gente está falando sobre acesso. Sim. Ninguém tem... quando a gente fala sobre acesso, significa que corpos que são mais aceitos pela sociedade, significa que todos os serviços da sociedade vão pensar meio que para essa padronagem desse corpo que é socialmente aceito. E esses corpos que não são socialmente aceitos, eles vão ter problemas. Eles não vão ter acesso ao básico. Entendeu? Vai pro médico, não tem uma maca que comporta aquele corpo. Tem gente que fica horas e horas, tipo, esperando uma maca que comporte o peso. Ou então, preciso fazer um check-up de exame. Todo mundo tem que fazer um check-up de exame, inclusive os nossos idols, né? Pra ver se eles param de passar mal no palco, burnout, um monte de coisa. E aí chega lá e passa por uma gordofobia médica. O que não é incomum. Né, passar por isso. Tipo, por exemplo, o problema é às vezes a pessoa tem alguma condição crônica, alguma coisa que tem que ser investigada, e não é porque aí o médico só olha pro corpo da pessoa e fala, o seu problema é que você tem que perder 20 quilos. Não, você nem viu um exame da pessoa, você não viu nada, mas é porque você tá gorda, é porque você tá gordinha. Então tem muito a ver com... Uma coisa é um sistema de opressão, outra coisa é um braço do capitalismo. E é um negócio que é uma coisa que vai demorar muito a resolver, né? Porque se não tiver esforço de todas as partes, né? Porque, por exemplo, principalmente se a gente for falar de instalações e de sociedade... Cara, pra quem não sabe, eu fiz 3 anos de engenharia civil. Tipo, full fact. E cálculo de elevador a gente faz com padrão 70 quilos por pessoa. Então, tipo... Se os cálculos já são esses, quando a gente coloca o padrão dos cálculos, né, de segurança e tudo mais, para um corpo de 70 quilos, isso vai dificultar todo o processo de construção, de adaptação dessas instituições para sempre, assim. Porque você não vai construir um negócio, por exemplo, você não vai construir um edifício para durar 2 anos.
Então, é algo que tem que ser remanejado e pensado e mudado desde a sua raiz. Por isso né? que é estrutural, porque tá estrutural. em tudo. Tá em Por tudo. exemplo, é muito diferente você colocar um assento acessível num cinema do que você construir aeronaves com assentos acessíveis. Isso bate em muitas questões, desde custo até o cara da indústria, até o cálculo que o brother vai fazer. Então, é uma coisa que tem que ser geral, de Sim. mudança geral e acordo geral. Sai muito mais barato você meter na conta da pessoa e no pressão estética. Exatamente. Sai muito mais barato você xingar a pessoa do que Exatamente. você fazer todo esse trâmite. Por isso que Entendeu? vira tudo um balaio só de pressão estética e de gordo, feio, nanana. Não, a gente tá falando sobre acesso, por isso que um é uma opressão e o outro é, enfim, uma coisa insuportável que a gente tem que ver nas revistas e alguém ditando se o nosso corpo é bonito ou não, por razões que desconhecemos. E aí, a gente chega num outro rolê. Qual que... A gente falou aqui sobre o padrão brasileiro do que é, né, um corpo bonito, gostoso, etc. É um, na Coreia é outro. Qual que é o padrão na Coreia, né? O famoso one size fits all. Sabe o famoso... Aqui no Brasil tinha mais antes, né? Hoje em dia tem um pouco menos. Mas que era... Eu acho ó. Eu acho ó, que é aquela coisa do Tamanho tipo... Tamanho, único. o famigerado, O famigerado tamanho tamanho único. único. Tamanho único para quem? Pelo amor de Deus. Tamanho único é um problema. É um problema. A não ser que você seja uma pessoa de, tipo, falando de corpos, né? Cara, tamanho único não fica bem pra ninguém. Ninguém. Isso é um fato. Aí, serviu. Servir não Serviu, adianta mas não nada. fica Servir bem. não é cair bem. São coisas distintas. Servir são totalmente... É o que eu falo. A gente já falou isso em alguns episódios também. Assim, quase tudo que eu compro eu mando ajustar. É tipo... E isso não é ruim. É isso que eu tô falando. Não se sintam porque cada oprimidos corpo é um por corpo. ajustar. Exato. Não tem E tá tudo essa. bem, entendeu? Tipo, as pessoas que vão... Os atores que usam as roupas nas Tá tudo premiações, ajustado. na Minha passarela. filha, várias gambiarras ali É, naquele coisas Tudo osso. foram ajustado, ajustadas. gente. A pessoa mais magra é a pessoa gorda. Tipo, tudo é ajustado. Até o povo acha que o Ono não tem que fazer ajuste com aquele monte de músculo, que ele resolveu ser o padrão fitness da Coreia, as coxas do tamanho de A coxa dele é o tamanho da Rocio, pelo amor de Deus. Você acha que ele não tem que fazer ajuste? Você acha que alguma coisa... Tem vários vlogs no YouTube do Ono. Porque ele não conseguia tirar a blusa. Não Colocou, consegue- mas não consegue tirar. Não, as Nossa. stylists dele, minha filha. A stylist, toda vez ela olha pra ele e fica tipo... Oh, E eu acho que senhor. esse é o principal problema na Coreia. Styling. Styling coreano... Temos um problema de stylist, né? A galera não sabe vestir um corpo não padrão. Cara, o maior tamanho lá é o tamanho médio daqui, assim, tipo... Mas E quando a gente fala de corpo nem é padrão, esse. a gente só um adendo aqui. A gente tá falando de mulheres com corpos até 50 quilos, porque passou muito de 55. Já é gordinha. É considerado gordinha e aí vai aumentando. E homens ali com 70 quilos e um corpo relativamente definido. Magro, esguio, né, que chama, que é o magro definido, é o esguio? Exato. É que eu acho que não chega nem nisso, assim. Eu acho que pra homem tem uma abertura muito maior, principalmente agora desse crescente fitness da Coreia, né? De E tipo, o maromba, todos assim. os marombeiros agora é padrão de beleza. Eu amo porque eu sou a distribuidora de biscoitos na internet. Os bons dias. Meus bons dias sempre com os gostosos. Mas esse não é exatamente o problema. O problema é... O cara é pago. O stylist, ele é pago pra vestir você. E eu não tô falando isso de, tipo, do ready to wear que vai pro público em geral. Eu não tô falando de você ir comprando uma brusinha na C&A. Eu tô falando da pessoa que é paga para vestir celebridades. E paga para entender o corpo dessa celebridade. Isso é Entendeu? muito O importante que seja stylist, ele entendido. tem... Esse é o trabalho dele. Tá? You have one Que job. é diferente, por exemplo, do designer de moda. O cara que tá fazendo a coleção, né? O cara que é... Enfim, ele é o designer-chefe de uma marca, enfim. O stylist, ele vai usar aquela produção para vestir uma pessoa. Então, o buraco é muito mais embaixo. Stylists coreanos não sabem vestir corpos diferentes. E eu acho que o exemplo maior que existe é o Twice. Como que é o nome dela? Eu ia falar dela aqui nos Eu nossos esqueci o nome exemplos práticos na nossa Exato. aula hoje. É a... Eu tô lendo, gente, porque eu
Me corrija minha pronúncia, Ah, não, Rocio. mas- O nome dela, pra mim, é um dos mais difíceis, difíceis de pronunciar. Jongyeon? 정연. Jongyeon? Tá certo. Tá, arrasou. É isso. A Jonghyun, ela tem um formato de corpo que é mais complexo de vestir, não por ela ser gordinha, mas ela é bem retinha. E quando a gente vai falar, tipo, de corpo feminino, que a ideia do coreano é principalmente fazer aquele Uma corpo cinturinha. mais cinturinha, a gente tem esses problemas entre aspas, desafios, porque a sociedade é muito difícil fazer roupas para corpos mais retos. E se tem Principalmente femininos. E se tem um tórax mais proeminente junto com o corpo reto, porque a Park Bo tinha esse mesmo problema, que não é um problema. detalhe, O corpo esse de detalhe. ninguém é um problema. O problema é como entendem isso em termos de beleza. Mas a Park Bo tinha o formato de corpo muito parecido com a Jonghyun. Ai, meu Deus, agora eu não paro mais de falar o nome dela. Até a hora que eu erro. Mas tinha esse formato com o corpo um pouco mais reto. Mais retinho. E o tórax um pouco mais proeminente. E era o grande rolê do styling que quando a Park Bo não estava com aquela dieta absurda, que ela Nossa. ficava extremamente magra, e aí sim conseguiam vesti-la com o famoso... Parecia a Victoria Beckham da Coreia, né? O tubinho e um saltão. Quando ela não tava extremamente magra desse jeito, não sabiam vesti-la. E ela tinha o corpo muito parecido. E assim, você Tinha não, consegue... tempo que ela tá viva, graças a Deus. Obrigada, Park Bo, te amo. E você consegue esses efeitos de formas diferenciadas. É essa que é a graça do stylist. Tipo, construir esse tipo de efeito sem mexer no corpo da pessoa. Esse é o desafio. Pra mim, esse é o desafio do stylist, né? Seja com cor, seja com modelagem. Porque você respeita a pessoa. Exato. E não é nem isso. Você quer servir uma personagem num palco. A gente tem que entender que a galera que é idol serve personagens no palco. Porque se ela estivesse na casa dela, ela estaria de um moletom, moletom. muito bem, obrigada. Como nós. Entendeu? Sim. Agora, pra construir uma personagem, você vai precisar de um figurino. É por isso que é um figurino. E é por isso Né? que tem conceito. Uma das coisas que a gente mais ama no K-pop são os conceitos Exato. de acordo com demais, cada é comeback. incrível Então são isso. várias personas. Só que várias... os caras conseguem destruir o corpo dela usando uma roupa. É ridículo, né? Principalmente agora na turnê que veio o show delas lá e eu tava assistindo e você via por telão o figurino que elas usaram, enfim. O show foi ótimo, by the way. Showzaço. Muito obrigada pelo convite, Ticketmaster, te amo. Mas quando ela dava o foco nela, de todos os figurinos, o corpo dela não é nem que ela tava desconfortável, tava destruído, tava sem proporção. Porque as pessoas não sabem pensar styling pro corpo dela. É porque tem um rolê que é sempre... Quando o styling é sempre sobre esconder algo e não sobre Ressaltar. deixar Exato. confortável. Porque o problema não é... Nunca vai ser o formato do corpo de ninguém. Se seu corpo é reto, é ampulheta, é gordo, magro, nananã. Tantas creators gordas e gordas maiores que eu sigo, que eu troco, que são minhas amigas, e usam cropped, o biquininho, nananã. Não é sobre pôr a barriga pra fora ou tal coisa pra fora. É sobre exatamente como tentam esconder. Então, se é sempre sobre esconder, ninguém nunca vai estar preocupado sobre, tipo, tá, o que te deixa confortável? O que a gente pode fazer com isso aqui? E daí se vai aparecer barriga porque a barriga é pra fora? E daí se vai nananã? Mas se é sempre sobre esconder, tem sempre uns formatos na roupa que não necessariamente entregam estilo ou conceito, só entregam esconder. É que eu acho Parece que um monte de drape de cortina, tá ligado? E vai muito além disso. E, tipo, eu acho que o problema tem muito desse esconder, mas também não é isso. É como esconder. Às vezes você não quer mostrar. E tá tudo bem. Sim, não, perfeito. O problema é como você vai fazer aquilo, né? Você vai se enfiar em cintas bizarras Nossa que vão Senhora. comprimir o seu corpo, ou você vai fazer uma coisa confortável de noção de luz, de claro e escuro na roupa na hora de você definir uma silhueta. Aí você fala, Flá, mas isso é muito difícil. Sim, o cara está sendo pago para fazer isso. É pra isso que Exatamente. precisa de um É pra styling. isso que você contrata a pessoa. Exatamente. É esse o trabalho dele. Esse é o job. Ai, é muito difícil. Parabéns. Sim, esse é o job. Vamos trabalhar, não é Esse mesmo, é o galera? job. Aê! Sabe o que é muito difícil? Fazer neurocirurgia. Mas olha lá, tem gente que estuda faz. e faz. Entendeu?
É Então, difícil. eu acho que esse é o difícil principal fazer problema. Uhum. Assim, tipo, tudo bem, ela não vai, eu não gosto dos meus braços. Dificilmente uso alcinha, mas tem horas que eu uso a parte de cima de um biquíni. Porque eu sei como eu vou realçar ou esconder, entre muitas aspas, meus braços. Ou trazer atenção para Outros lugar, lugares. ou fazer Entendeu? Isso é Exato. muito conhecimento do seu corpo. Exato, e eu também, tipo, eu não tenho Ela Fofa, tímida, vem. eu não tenho Desabafa. peitos, então, tipo, eu sempre coloco... Você tem isso aqui do seu tamanho. Aí eu uso... Exato. Só que, tipo, aí eu uso, sei lá, eu gosto de ressaltar as minhas pernas, porque eu gosto das minhas pernas, né? Pernão. Aí eu gosto de ressaltar, eu Pernão. coloco sempre quase um shortinho, né? Quase sempre um shortinho e tudo mais. Então, fica a dica. A rainha do shortinho beiracu é ela, minha filha. Exatamente. Não, e assim, isso daqui foi um parêntese só, porque eu queria falar um pouquinho disso também, Por favor. dos idols e tudo, mas como isso se reflete na sociedade, né? A Perfect. pressão que as mulheres, principalmente, sentem, porque acham que idol tem o corpo perfeito, o corpo ideal e tudo mais, só que, tipo, eles se matam pra ter esse corpo. E as pessoas normais, assim, comuns, elas trabalham, têm uma vida, não tem tempo pra ir pra academia, elas vivem cansadas. A gente sabe que a jornada de trabalho na Coreia é um inferno Deu também. uma pioradinha, só um É, pouquinho só agora. um pouquinho, assim, tipo, né? Coisa Trabalhou o quê? leve. 21 horas? É um negócio assim, não era? Por aí. Quantas horas semanais? Tá na Sei lá quanto. 60 e tantas horas semanais. Muito mais do que deveria. Exatamente. Maravilhosa. Quase 70 horas semanais de trabalho. Puxa o nosso momento soju para o meio, porque eu gosto assim. Exatamente. Não, primeiro que também tem toda essa pressão social do trabalho. Você tem que ser uma pessoa trabalhadora, você tem que sempre almejar o melhor cargo possível. Ainda mais ter a pressão estética e tudo, mas a pessoa pira, a pessoa fica doida. E assim, não, eu não tô falando somente das mulheres no palco, tem os meninos também no palco, os homens também. Muita gente fala que tem essa pressão, que as... Exatamente, os marombeiros, filha. Ficar com o corpo trincado daquele é uma quantidade de gordura no corpo baixíssima. Exatamente, você tem que ficar comendo só frango todo dia. Aí Frango, não dá. batata doce. E os caras, os idols, eles dançam, eles se exercitam toda... Isso daí faz parte do trabalho deles. Esse daí é um emprego deles. E assim, como é que a gente vai conseguir um corpo desse se a gente trabalha e tudo mais? A gente faz coisas que não necessariamente usam o nosso corpo. Os caras estão 12 horas por dia dentro de uma sala de ensaio. E é um inferno também. E tendo uma rotina muito louca quando eles estão em promoções. A gente sabe que o ciclo de promoções... Todo mundo que acompanha K-pop por algum tempo sabe que ciclo de promoções é um inferno na vida dos caras. Ao mesmo tempo que é a melhor coisa do mundo, também é pior no que tange saúde. Eles comem Exatamente. pouco, comem mal. Você vê sempre os idols... Não bebe água porque tem esse negócio de pesar. Aham. E você não pode, tipo, eles te dão uma meta, assim. Você não tem que passar de tal peso. Então as pessoas ficam, sei lá. Às vezes, quando vai ver a aparência deles no clipe que acabou de ser gravado do comeback, tá completamente diferente da aparência dos palcos, porque eles emagreceram horrores Sim. naquelas 2 semanas entre, sei lá, gravar clipe e começar o ciclo de promoções nos programas Sim. musicais, entendeu? E eu não culpo efeito sanfona de nenhum artista. Não, de nenhum. forma nenhuma. Não, e eu acho legal, assim, um ponto que eu acho interessante é que o que a Rocio falou sobre ser o trabalho deles. Tem 2 pontos muito importantes. Eu gosto quando eles vêm a público e deixam isso claro, que eu acho que é muito bacana. Eu acho que o Banchan já fez isso, se eu não me engano. A Han Sorri, que é a atriz, ela já fez. Ela fala, gente, eu sou magra assim porque eu trabalho. Não é pra vocês seguirem esse meu perfil. Eu tenho que entregar X coisas no meu trabalho. É um trabalho, eu faço as dietas e tudo mais, e depois como e tá tudo certo. Então, assim como tem atletas de alta performance, fisiculturistas, tudo mais, quando feito com acompanhamento e para um objetivo pontual, eu acho que, tipo, cada um leva a vida que quer. Mas eu acho muito interessante também eles trazerem isso a público do sentido... Que eu acho que dá 2 sentidos. De tipo, você não vai conseguir atingir isso porque você não é ator. Tipo, apenas entenda isso. Isso que você falou de de atleta de alta performance, isso é genial. Porque essa é a expressão que a gente deveria usar pra idols ou Exato. celebridades no geral. Eles são atletas de alta performance. E atletas de alta performance, principalmente fisiculturistas, eles não estão com esse shape todos os dias. São períodos, que é igual ao idol. Então, eu acho muito legal quando eles falam isso ao vivo, que eu acho que dá duas mensagens, né? Essa mensagem de, tipo, você não vai conseguir isso porque você não é um idol. E nem tente, porque E nem não vai tente, ser saudável. porque não vai dar certo. E 2, subjetivamente, eles dizem, a gente só faz isso porque vocês consomem assim. Eu acho isso
fundamental, que é aquele lance que a gente tá falando. A gente mete o pau de, dieta XYZ, não sei o quê. Mas o nosso fundo de tela é um gostoso. É um tanquinho que tem um Entendeu? six-pack. É O um padrão, tanquinho, o padrão. é um padrão. Então, tipo, teoricamente, eles são assim porque a gente quer. É duro falar isso, mas é a Mas a verdade. gente Mas é a consome capitalização. isso, Tudo Exato. volta nisso. É a capitalização. É o ciclo, né? Se não tem consumo, não tem né? Se não tem a demanda, não tem o produto. Tem algumas chaves que estão virando nos últimos tempos. Isso eu acho. E é fundamental porque ela parte do consumo. Ela parte do poder do fandom de virar para as empresas e falar assim: dá para você tratar melhor o idol? Dá para você fazer isso e aquilo? Não é todo mundo, porque, novamente, se a gente está falando de uma coisa que é estrutural, se a gente está falando de um monte de conceitos que são muito mais complexos para desconstruir, o rolê é mais embaixo. Mas você começa a ver alguns tipos de consumo ou alguns tipos de críticas que lá na primeira, segunda geração de K-pop não existia. Era tipo, não, é assim mesmo, porque existe uma noção social na Coreia de que a gente tá falando aqui que é o trabalho dos caras, nananã. Então, se eles estão com o corpo fora do padrão, é uma noção social de que é um desleixo. Você tá desleixado e você não se importa com o seu trabalho. E se você não se importa com o seu trabalho, isso vai completamente contra a noção social confucionista de que você tem que trabalhar duro. Né? O negócio do trabalho duro na Coreia, né? Work hard, play hard. Assim, que a gente vê o tempo inteiro o discurso deles de eu vou trabalhar duro. Como se isso fosse uma coisa boa, assim. Ganha um prêmio e não, vamos continuar trabalhando duro. Elogio. Isso é se tem uma constante que você vai ver em discurso de idol, de celebridade, em qualquer lugar, Eles sempre vão entregar muito não mais tá o no suficiente. próximo. A gente vai trabalhar duro, vou continuar trabalhando duro, nanana. Nunca vão ver que nem a Anitta tá falando, eu agradeço a mim. Obrigada. Porque eu trabalhei bastante. Já trabalhei duro e agora eu vou de férias. Eu trabalhei bastante, então obrigada por me amarem. Tipo, não faz mais, Eu não faz mais obrigação do que me amar. Discurso, e a galera meteu o pau nela. Eu falo, porra, ela tá Não, certa, tá galera. certo. Mas, né, existe uma ideia ali social, então se você não entrega exatamente o job do atleta de alta performance, que é ser uma celebridade, vira um fuzuê. E eu acho que Vira um fuzuê. esse que é o ponto. Fuzuê. Não tem problema você querer entregar esse job. Desde que ele seja feito de forma saudável e você Isso. entenda que foi você que fez. E eu acho muito... E de forma honesta, porque a Rocinho já trouxe o soju, a gente tá misturando café com soju mesmo, 10 horas da manhã, vamos lá. Mas eu consigo apreciar muito essas celebridades que são honestas e transparentes sobre isso. Tipo, a gente já chegou num ponto, novamente, lá atrás isso não acontecia. Até porque lá atrás, primeira até o começo ali da segunda geração, tinham alguns tabus que ainda bem que estão começando a ser quebrados ali, né? A própria cultura de idol está passando por algumas transformações e transições, exatamente porque discussões sociais refletem no consumo, que refletem em como eles se comportam. Que é muito dado pelo alcance. Só que esse alcance também gera mais consumo. E aí acabou originando outros problemas para as gerações atuais. Eu acho que é muito isso que leva, tipo... A pressão tá maior porque tem mais gente consumindo. E tem mais formas de consumir. E aí você tem que entregar de mais formas e melhores formas de formas mais inovadoras. Lá atrás, se tinha um público de K-pop X ali, nichado, com poucas pessoas. Entrega essa lista aqui. Agora, com o negócio globalização do K-pop, a pressão é muito maior. Porque o consumo é muito maior. Sim. Então, tipo, você tem pressões diferentes, inclusive de culturas diferentes. Sim. Porque Mas- tem uma noção diferente, né? Do que a Coreia entende como certo e errado é ou não É. e do que a audiência internacional entende Mas como certo e também errado. acho que tem um intercâmbio cultural nisso também. Por exemplo, os coreanos estão começando a ver que não necessariamente eu preciso seguir exatamente este padrão. E, ao mesmo tempo, quando a indústria sul-coreana, por exemplo, especificamente falando, faz mais sucesso, a indústria aqui, por exemplo, norte-americana, vê e também tenta seguir uns padrões asiáticos. Então, acho que também existe aí um certo intercâmbio. E é engraçado ver você mencionar isso, porque, por exemplo, você consegue ver a mudança do shape, já que a gente está falando de tipos de corpos, mas a gente consegue ver algumas mudanças de shape quando alguns idols... quando a empresa tem uma agenda de vamos estourar nos Estados Unidos. É engraçado você ver que
agora não tanto, mas teve um momento de transição, assim, quando os Estados Unidos teve que engolir o fato de que não é a supremacia do entretenimento no mundo, quando a Hallyu começou a fazer essa explosão nesses últimos anos. Mas você viu uma mudança de shape nas artistas que, tipo, a Ciel passou por isso. Maravilhosa. Maravilhosa. Mas você via do tipo, tá, se a Coreia ou a Ásia consomem esse corpo mais esguio, mais petit, mais nananã, e aí você vem para os Estados Unidos ou para as Américas, né, numa época onde aquele corpo Kardashian tava fazendo sucesso, que era o thick, né? O corpo mais magro, carnudo, porém voluptuoso, em alguns pontos específicos. Você pode. A cinturinha é pequena, mas o quadril é maior, mas tem um siliconão, nananã, pipipi, papapá. E aí você via alguns artistas que tinham interesse de fazer sucesso aqui. Aí bronzeia a pele. Algumas até, né, uma intervençãozinha ali ou aqui, o que não é problema nenhum. Mas você via isso também, essa coisa do intercâmbio, né? Então, gente que queria... Gente. Sim, eles são gente. Artistas que queriam fazer um sucesso maior aqui, mas tentando se adequar ao padrão daqui. Sim. E não necessariamente falar, não, o padrão que eu vivo é esse aqui, ele é mignon, eu sou mignon, eu como um pimentão por dia e vocês vão ter que amar isso. Então teve um rolê muito assim de uma adaptação do que o Ocidente gostaria de ver, de acordo com o padrão de beleza do Ocidente. Assim, eu acho que isso momento. fica muito evidente quando a gente fala de Estados Unidos, né? Porque é muito foda de avaliar isso no Brasil. Porque você vê, tipo, né, temos 1001. A gente fala de um padrão de beleza, mas a gente tem nichos de padrões diferentes no Brasil, é o que eu vejo, né? Você tem nichos, assim, tipo, grupos diferentes e o padrão de cada grupo. Isso pode ser muito mais difícil ou muito mais fácil de se viver aqui, mas o Brasil é muito difícil de você ver aquele nicho único, que é diferente, por exemplo, Coreia e Estados Unidos. Então, por exemplo, você tem a época que a Marvel tava no auge, os caras vão ficar bolados igual o Thor, bolados não sei o quê. Então, você tinha aquele padrão superhero, que é meio que tá rolando na Coreia agora, só que é muito mais os boys de academia. Os ratos de academia. Os ratos de academia. Beijo da tia. Mas você tem muito esse padrão mais visível. E para as mulheres também. Você tem as Kardashians, uma época que influenciou. Agora a gente tá voltando para aquele corpo mais slim, né? As mulheres peituda. Não, mas tem uma galera metendo pau agora em silicone. Aí tem doença do silicone para todo mundo tirar o silicone. Aí depois bota o silicone de novo. Capitalismo. Eita, meu Deus. Não adianta ficar... Todo mundo mudou o corpo pra ficar igual as Kardashian queriam ficar. Agora as Kardashian falaram, chega. Agora precisa lançar outra coisa. Mas o que eu acho muito, muito interessante do Brasil... Não estou falando que o Brasil não tem problemas, mas o que eu acho muito rico e, tipo... Por isso que eu adoro esse país. É que, assim, você passa um tempo do ano falando, não, padrão de beleza Bruna Marquezine. Ela é magrinha, pouco peito, não sei o quê. Você tem uma cintura maior, porque é brasileira, né? Sempre vai ter aquela cintura maior e tudo mais. Mas padrão esguio. Corta pro carnaval. Foda-se. Paula Oliveira, belíssima. Toda voluptuosa, não sei o quê. Você tem Jojo Todinho no meio da passarela, do samba. E você vê corpos e tudo mais. Não estou falando que não role gordofobia no Brasil. Até porque Paula tomou um hate do caramba. No pré-carnaval por conta do corpo dela. Mas o lance do hate é muito legal, porque em contrapartida veio um grande volume de pessoas defender Exatamente. ela também. Então eu acho que essa treta que rola no Brasil não rola em outros lugares. Essa discussão. Né? É o que eu falei, na Nesse Coreia sentido, não o Brasil é rola muito avançado. esse choque. Esse debate. Esse debate. A galera chega e fala, você tá errado, porque não é o padrão. Foda-se. E ainda é um rolê do você tá errado e, ela não tá saudável. Você não tá vendo. Sabe assim, tipo, nunca tá bom. Se tem um corpo fora do padrão é porque ela não tá saudável. E é um discurso que acontece aqui a galera também. magra, a saúde de outra pessoa, tipo... Não, e eu acho muito assim, que tipo, ela não tá saudável. Tudo bem, ela é magra. Eu acho que é isso que rola na Coreia. Tipo, ela não tá saudável, porque ela é gordinha. Mas se ela tá magra e ela não tá saudável, tudo bem, porque ela tá magra. Essa discussão ela só entra quando é uma magreza extrema. Aí a galera começa a fingir que se importa. Mas enquanto ela tá muito magra, sofrendo de algum problema
às vezes não sofre, mas falando de alguém que pode vir a estar sofrendo algum tipo de problema, tipo, sei lá, as meninas do Ladies Code, né? Elas falaram, a Ashley, eu esqueci o nome da outra menina que era a vocal principal. Elas falam abertamente sobre como elas ficaram mais de um ano sem menstruar, porque de tanto que elas tinham essa pressão... A menorreia chama quando você para de menstruar. Isso, porque o corpo não tem nutriente o suficiente, não produz os hormônios corretos, e aí você para de menstruar. É o que a Han Muito Sorri louco. falou em entrevista, que a galera falando, nossa, mas você tá muito magra. Ela falando, ó, eu tô magra assim porque eu trabalho, vou modelar pra XYZ marcas, e eles exigiram um bagulho assim. Não faça isso. Sim. Pelo amor de Entendeu? Deus. Tanto é que depois que ela termina de trabalhar, ela come de novo, foda-se. Tipo, tá tudo bem, obrigada. E a gente sabe que tem muitos idols que isso não acontece. Tem muitas agências que faziam, ainda fazem esse tipo de pressão 100% do tempo, fazem esse acompanhamento mensal. Eu lembro que tinha o reality show da FNC Entertainment, na época do AOA. E como essas meninas sofreram, meu Deus do céu. E era tão... Dane-se, porque sabiam que não ia acontecer nada com eles, que isso ia para um programa de YouTube. E normalizava. Normalizava a diretora lá da FNC, colocando as meninas numa balança e Nossa arregaçando, comendo a mente delas se elas estivessem com mais de 50 quilos. E vendo os meninos do FT Island, né? Que eram os veteranos delas na FNC e tal. E chegando lá com um chicken ou com alguma coisa depois de sei lá quantas horas de treino, elas falando que não podiam comer. Nossa. Ou tomando bronca porque estavam comendo e a diretora chegava lá. As meninas qual que era o nome daquele grupo que eram conhecidas por serem todas corpo de modelo, que elas eram mais altas? Nine Muses. Elas tinham também... Sabe assim? Então, tipo, tinha umas coisas que eu entendo que, por mais que seja passo de neném, estão melhorando, porque exatamente a globalização, ela traz um problema, mas o intercâmbio que a globalização traz também traz uma coisa do tipo, vocês estão ligados que isso aqui não é legal? De você ficar comendo a mente de umas minas de 16, 17... Fase de crescimento. Fase de crescimento em alguns momentos. E também não é legal se é mais velha, Sim, tá? exato. Mas é diferente do consciente. e um momento de formação. O que a gente fala dos atletas de alta performance. Sim. É consciente. Mas ali você vê ter um body shaming e comer a mente, nananã, pra que elas fiquem daquele jeito, enfim. E tem um monte de coisa acarretada com isso. Eu tinha trazido também sobre eu esqueci o nome dela, peraí que eu vou pegar aqui, só um momento. A Kylie, a Springsteen. Era uma menina... Ela sofreu. 15 anos de idade. 15 anos de idade, é uma criança. E ela sofrendo todo tipo de gordofobia mesmo ali. Tinha uma coisa de opressão, tipo... O Springsteen fazia... as promoções, os fotógrafos paravam, você conseguia ver fancam, quando era a vez dela de posar, você não ouvia mais clique, os fotógrafos paravam de clicar. Muita gente do fandom excluía a menina. Ela começou a sofrer ali uma coisa de exclusão, de humilhação mesmo pública, que ia muito além você tá do que uns troll de internet comentando, que a menina entrou num pneu e saiu. Sim. 15 anos. Isso não é idade pra você ficar se sentindo invisível desse jeito, simplesmente por você ter o seu corpo. E a menina tava lá fazendo o trampo dela. A Hwasabi passou por isso no começo de carreira. A Hailey é uma das mais notórias que tem esse efeito sanfona. E ela mesma fala que é um efeito sanfona de uma forma não saudável. Ela fala sobre isso abertamente. Não é tô controlando, aí se aquilo é controlado por causa do job. Não, ela fala o quanto que é um efeito sanfona, porque é um efeito sanfona. E eu acho que essa é a principal diferença dessa nova geração, assim. Eu vejo muito, tipo, isso porque eu acompanho muito o grupo da quarta geração, né? Então, você vê, por exemplo, o Stray Kids, que é o grupo que eu mais acompanho. Tipo, a galera... Uma coisa que eu não escutava o pessoal falar, tipo, a gente vai tirar férias, tá bom? Desses próximos dias aqui, cada um vai pra um lugar. Se não vai vencer aqui na a CLT. A gente vai tirar férias. O Boit, tô indo pra Austrália ver minha família. O Félix foi lá... Ai, é muito fofo. O Félix foi lá pro Laos fazer o trabalho comunitário, né? O voluntário que ele queria. Cada um foi pro seu trabalho e tudo mais. Uns aparecem comendo, outros não. Vou fazer um mukbang aqui comendo umas coisas, umas porcariadas, beleza. Você vê, por exemplo, as meninas do NMIX, que eu acho que é um dos grupos em questão de corpo mais plural que a gente tem.
e que eu acho elas excelentes por causa disso. E elas não possuem um padrão corporal. Obviamente, vamos encaixar aí no negócio do inclusivo padrão Coreia, tá, galera? A gente entra nesse nível da inclusão. E elas, tipo, numa discussão super aberta sobre isso, de tipo, dane-se. Então, é uma coisa que você não vê na terceira geração, por exemplo. Né? Você vê, tipo, idols, eles não estão produzindo nada, porque vem coisa aí. É sempre isso, vem coisa aí. Às vezes não, o cara só tá descansando, mas eles não podem falar que eles estão descansando. Eles têm que falar, vem coisa aí. Entendeu? E, tipo, é que é muito diferente da quarta geração. Ó, estamos oficialmente de férias. Gen Z, né, gente? Tá bom, isso, a gente vai viver. Se isso não são todos os memes na internet de Gen Z e tudo mais, de como a Gen Z prioriza e faz algumas discussões, Sim. né? Tipo, a gente já zoou aqui antes sobre como nós, millennials, o sofrimento dos millennials. Mas de como a gente Mas pegou porque é muita um mundo diferença. muito cagado, e aí cagaram na gente umas pressões que os baby boomers e os antes da gente, né, enfim, fizeram um monte de coisa. E aí, em algum momento, os millennials falaram, ei, vamos, não é assim que funciona? Então a gente tá agora começando, depois dos 30 que os millennials começam a falar, peraí, agora a geração anterior cagou muito minha cabeça e minha vida, agora que eu vou começar a viver. E aí a geração Z já chega no... Chega. Não aceito, não tolerarei. Eu não tolerarei. E sabe assim, do tipo, estou saindo às 18 em ponto. Mas não sei o quê. 18 em ponto. Tem que bater um ponto. Equilíbrio vida-trabalho. Sobre isso. Equilíbrio vida... E isso não é uma crítica. Estão certos. Sim. Eu quero Estão trazer certos. um momento final, Soju, aqui, pra gente encerrando, que eu acho que eu quero comer a mente das pessoas. Porque a gente fica muito nesse lance, tipo, beleza, isso são idols, e é o que a Rocio falou, como que a gente absorve isso, né? E eu vou dar um exemplo particular meu, tipo, pessoal, por exemplo, o lance da maquiagem, que todo mundo fala, né, pele, isso, não sei o quê. Não faço grandes coisas. Não falo isso pra me gabar, é que eu, de fato, não faço grandes coisas. Mas eu usava muita maquiagem. E aí eu tive um processo, né, alérgico, enfim. Aí eu faço tratamento, faço imunoterapia e tudo mais. E um dos processos me exigiu que eu cortasse make. Meu cabelo era ruivo, não pinto mais o cabelo. Então, vários componentes químicos e tal. Isso foi um grande baque pra mim, porque eu não conseguia andar sem maquiagem na rua. E tem esse processo da maquiagem que aí quando... É muito aquele lance de vou usar para acentuar pontos que eu curto no meu rosto. E eu acho muito saudável a maquiagem nesse detalhe. A Boca Rosa falou isso. Eu vi ela numa entrevista falando isso. E eu acho muito legal. Por isso que eu falo, mas essas maquiagens clean girl. Mas eu acho clean girl uma tendência muito legal. Porque é justamente esse lance de você entender os pontos que você curte. E eu entendi que eu me curto de hidratante. E tá tudo bem. Quando eu quero sair pra uma festa, não sei o quê, um olhar mais aberto, alguma coisa assim, eu ponho alguns detalhes, coisas sombrinha. pontuais, um delineadorzinho aqui, uma coisinha. Mas eu acho que esse processo é muito legal. O que é diferente em relação ao meu corpo, por exemplo. E é isso que a gente come a mente, porque a gente não vai entender se é de fato externo ou se é uma coisa nossa. Porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de sincronizar como eu me vejo internamente com o que eu vejo externamente. Esse é um dos principais motivos para eu entrar em dieta, para eu ir na academia, não sei o quê, papapá. Não porque eu não me enxergo mais, tipo, gordinha. Mas é porque o que eu imagino dentro da minha cabeça não é o que eu vejo no espelho. É como se fossem corpos diferentes. E essa que é muita questão. Porque o fato de eu ir a semana toda seguir o meu cronograma correto na academia, eu não emagreci. Você não emagrece ainda uma semana na academia. Mas eu já me vejo diferente. Exatamente, te dá um... E eu acho que é muito essa questão, de tipo... Aquele lance de tipo, a magreza como uma pessoa de sucesso é magra. Eu acho que é muito o sucesso do que você dedica a você mesma. Autoestima. Exato. O problema não é você ajeitar um nariz. Não é você colocar um silicone. Não é você fazer uma lipo se você quiser. Enfim. O problema é o objetivo. Eu acho muito assim. Nossa, fala, mas você malha. E não adianta você vir falar, não. O objetivo da sua vida. Você vai se sentir muito melhor se você chegar, acordar de manhã, virar no espelho e falar, eu consigo.
eu sou demais, eu sou linda. Isso não te leva a lugar nenhum. Tipo, ficar repetindo isso na frente do espelho, honestamente, não leva a lugar nenhum. Agora, eu me cuidar, mesmo que eu não emagreça, eu indo na academia e perceber que estou me dedicando nisso ao meu corpo, já muda a minha visão. Mesmo que fisicamente não ocorreu mudança. Eu acho que é um mindset muito legal do autocuidado. E eu acho que autocuidado não é repetir pra si mesma que você é gata. Eu tenho pontos aqui. Eu fico pensando muito nisso. Porque pra mim, por exemplo, não resolve. Eu olho e falo assim, tipo... Cara, eu não sou igual a Bruna Marquezine. E eu não vou ser. E tá tudo bem. E eu acho ela gata pra cacete. Não vou chegar nesse nível de gata dela. Entendeu? Mas repetir que eu sou gata também não vai adiantar nada. Aqui eu tenho alguns contrapontos, não sobre como você encara com você mesma, mas sobre como para algumas pessoas isso pode funcionar. Porque uma coisa que eu entendi é que nenhum processo é linear, especialmente o processo de autoaceitação e autoamor, ele não é linear. Não importa o quão body positive você seja, não importa o quão ativista você seja. Eu acho body positive aplicado de um jeito tão bizarro. Eu acho que esse body positive acabou virando um recurso capitalista. Não, e é um dos conceitos que teve um esvaziamento absurdo por conta do capitalismo. Porque body positive faz você entrar em um outro padrão. Eu não quero ser um padrão de beleza das gordinhas. Eu quero viver, brother. Não, é isso. Entendeu? Mas esses processos, eles não são lineares. Porque, novamente, o capitalismo ele não vai deixar que seja linear. Um dia a gente vai... Por um período, a gente vai ser bombardeado por certas imagens. Por outro período, são outras imagens. E tudo... mas eu não tô absorvendo. Tá todo mundo... Põe um pouquinho pra mim, por favor. Muito obrigada. Pra hidratar ela. Acho que não é só de hidratante externo, tem que hidratar a gatinha. Muito obrigada. O ASMR da água. Peraí. Pausa para elas se hidratarem. Esse é o momento para vocês lembrarem, Sojuas, de se hidratarem também. Bebam água. Mas o tempo inteiro a gente absorve, consciente ou não, todos esses signos e essas coisas e publicidades e imagens e tal. Fica tudo no nosso subconsciente. E sim, isso molda também tudo que acontece. Então, os processos eles não são lineares. Não importa se a sua autoestima tá aqui embaixo na régua ou ela tá aqui em cima na régua. Esse processo não é uma régua. Esse processo ele não é linear. Ele fica assim, ó, o tempo inteiro. Para algumas pessoas isso funciona porque a academia ou qualquer exercício, ele libera hormônio da alegria, hormônio da felicidade, hormônio do prazer. São vários hormônios diferentes que liberam e que ajudam a gente a exatamente chegar nessa coisa do não, eu tô me cuidando, eu tô não sei o quê. Não importa que eu não tô vendo uma mudança física no espelho, mas tem uma sensação que vem de dentro porque vem de dentro. A gente também fazer palavras de afirmação, e aí que tá. Funcionam para algumas pessoas, para outras não. E tá tudo bem. São processos individuais e não lineares. É que é tipo aqueles mantras, assim. Para algumas pessoas funciona. Porque também, de alguma forma, tá liberando alguns desses mesmos hormônios que os exercícios estão liberando. Pra mim, cara, é muito simples. Tem muito exercício... Como os exercícios liberam esses hormônios todos, eles fazem muito bem pra saúde mental. Ponto. Pessoas que têm ansiedade... E física, gente... Sabe? Não, a galera chega e fala, nossa, mas se você quer emagrecer, caramba, eu tenho gordura no fígado, brother. Não. Vai ter que sair, e entendeu? Assim, depois de um tempo, a gente fala muito sobre envelhecimento saudável. Tem, se vocês não seguem, sigam a @papo de autoestima. Ela fala muito, ela é um pouquinho mais velha que eu e tal, ela ainda não chegou nos 40, mas ela teve uma mudança de vida importante nesse momento de pandemia e pós-pandêmico. E ela fala num papo muito sincero, sem que seja demagogo, sobre a mudança dela e o detrimento do envelhecimento saudável. Essa frase, envelhecimento saudável, e não é sobre, tô ficando velho, não é complexo de nada, gente. Nunca é cedo demais para você pensar em envelhecimento saudável, porque o nosso corpo, as nossas células estão envelhecendo todo santo dia, entendeu? Então é sobre... Como que você se movimenta, se reconecta com o seu corpo? Porque daqui a pouco, brother, seu tônus muscular vai estar no pé. E tudo dói, e tudo cata, e tudo isso, e tudo aquilo. Então tem um papo muito importante nisso. Então, para algumas pessoas, o mantra e a autoafirmação podem ser um kickstart aí, né? Um pontapé inicial para uma coisa de saudável, ou de se olhar melhor, ou de se ver melhor. Porque eu acho...
colocando um pouquinho de experiência pessoal aqui, como você trouxe da sua. Eu sou uma pessoa pós-bariátrica. Eu tenho 15 anos de bariátrica. Eu fiz a bariátrica quando eu era muito nova. Eu tinha acabado de fazer 19 anos. Tipo, fazia uma semana que eu tinha feito 19 anos e eu fiz a bariátrica. Então, eu tinha um metabolismo muito acelerado de jovem, de pós-atleta, porque eu era atleta na minha adolescência. Eu fui atleta minha infância e adolescência inteira. E eu corri um risco muito grave de me tornar uma pessoa anoréxica. Depois da bariátrica. Eu precisei pedir uma autorização especial. Teve todo um rolê. E, tipo assim, sua conta em risco. Você pode perder 30 quilos, que seria o ideal ali na época. Ou eu podia perder 70. E foi uma grande roleta russa. Sim. Que a Érica, jovem, inconsequente, largou. Eu já, por ter tanto tempo de bariátrica e meu corpo já ter eu já tive meu corpo mais magro do que eu tô hoje, eu já tive meu corpo mais gordo do que eu tô hoje, mesmo depois da bariátrica. Meu corpo ele já passou por várias fases pós-bariátrica dentro desses 15 anos. E a minha cabeça também, no entendimento da pressão estética, disso, daquilo, de um monte de coisa, também já passou por várias fases. Você falou sobre como você não vê o seu corpo diferente. Eu vejo. Eu tenho uma disforia com o meu corpo. Não, eu vejo diferente. É isso que eu tô falando. O externo não sincroniza com a minha visão que eu tenho dentro de mim. Se eu pedisse, desenha o seu corpo, não vai ser o mesmo que eu vejo no espelho. Isso é fato. Eu tenho esse rolê, né, meio que grave, assim, com o meu corpo. Tanto que, em algum momento ali, eu fiz um acordo com o meu corpo. Por isso que eu falei que, para algumas pessoas, o rolê do mantra pode dar certo. Porque eu precisei... O meu acordo não foi com ninguém. Meu acordo não foi com as pessoas... porque, como você falou lá no começo, a gente não controla o que o outro vai fazer. A gente pode, obviamente, impor os nossos limites. E eu acho super importante impor os nossos limites. Do tipo, você não vai falar do meu corpo. Você não vai falar de tal jeito. Você pode impor seus limites. Mas você não pode controlar o que o outro vai fazer com essa imposição ou não. Então, eu precisei fazer um acordo comigo mesma. Eu precisei... E, especialmente nesse período, que foi exatamente na época que eu comecei a consumir... K-pop, Ásia, né, enfim, depois, e eventualmente trabalhar com isso, era de como que eu olhava aquelas pessoas, aquelas idols que e não absorvia aquilo pra mim, porque o meu corpo, meu biotipo não é o mesmo que o delas. Minha genética, minha ancestralidade, nada é a mesma que a delas. Mas totalmente diferente. Mas eu precisei fazer um acordo comigo mesma. E ele precisou vir desse mantra, do tipo, olha, vamos fazer o seguinte, eu já te estressei demais... Eu falando comigo mesma, falando com o meu corpo. Eu já te estressei demais. Esse estresse, em alguns momentos, causou aí umas coisas muito perigosas, que não foram boas. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Eu tô cheia de sonho. Tô cheia de coisa pra fazer. Tô cheia de job pra entregar. Pô, quero ir pra Coreia, quero fazer um não sei o quê, nananana. Mas eu preciso que você seja saudável. Se você não estiver saudável, a gente não consegue levantar da cama pra fazer nada disso. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar de te odiar. Eu sei que a gente vai ter uma relação complicada de amor e ódio, mas eu vou parar de falar que eu te odeio. Eu vou parar de verbalizar, de olhar no espelho e falar coisa ruim pra você. Eu prometo parar de te odiar e você promete parar de me bater de volta. O que é me bater de volta? Me deixar doente, de cama, precisando de cirurgias e intervenções e um monte de coisa, né? Enfim... Então, pra mim, partiu de um acordo muito verbal comigo mesma. É sempre muito, muito, muito verbal, né? O meu acordo é meio que assim... Você não precisa ser bonita, cara. Porque você para e pensa, o que é ser bonita? Não, você precisa ser. Então, não é nem o direito, exercer meu direito de ser feia. Não é nem essa questão. É tipo, eu não preciso ser bonita. Se você me achar bonita, parabéns. Não, Se você não achar, foda-se. E é um grande tipo, eu não preciso entregar o que você acha que é bonito. Eu chego pra mim de manhã e falo assim, tem gostei. Gostei. É bonito? Gostei. Isso. É isso. Às vezes é com glitter na cara, às vezes é com hidratante na cara, às vezes é de moletom bonita, e pantufa. Muito complexo pra mim. É complexo, e é complexo. O se sentir bem, ele é complexo, né? Por isso que é importante pra gente que consome uma ou algumas culturas que são tão diferentes da gente e diferentes de imagem e de construção de imagético, é importante a gente ter um trabalho de separação mesmo, de desassociar. O que é que me inspira, que me leva, que me
impulsiona, porque é pra isso que a gente é fã. Positiva. De forma positiva, a gente é fã. Ah, porque você é fã, mano? Porque dá uma sensação de pertencimento. Porque dá pra destrinchar por vários programas o porquê que fã é fã, de cultura de fã, de mania, de um monte de coisa. Mas nenhuma delas deveria ser pra fazer a gente se sentir mal com a gente mesma, porque a gente não é aquilo que a gente consome ou que a gente é fã. Essa é a última coisa que deveria ser. Não deveria ser. Então, acho que é um trabalho muito constante da gente se autoprovocar e trazer os amiguinhos aí do fandom, ou que a gente vê alguma coisa, apontar um comportamento tóxico, que apontar é uma vez duas mãos, né? Você aponta ali, você faz assim, às vezes eu tô tendo essa aqui também, enfim. É uma coisa complexa e que a gente precisa o tempo inteiro discutir e falar. E essa é a mensagem do ano Pra vocês. É que agora começou o ano, né? Agora começou. Pós-carnaval, porque vem esse papo, né, do pós-carnaval, a pressão do fitness, a pressão agora. Começa o negócio, então. Ai, gente, se assim, tô de acalma. dieta. Pra falar tudo no final que eu estou de dieta. Mas é isso. Eu queria falar do. Eu não estou de dieta, mas até porque eu estou vindo de um processo de burnout que me fez emagrecer de forma não saudável, então eu tô num processo só de ficar saudável. Mas eu queria só fazer dar um biscoito pra mim mesma, fazer a Anitta aqui, já que a gente tá falando exatamente disso. Eu coloquei essa brusinha, que é minha brusinha da Beyoncé Modas, que eu comprei no primeiro drop da Beyoncé Modas, quando saiu lá na pandemia 2020. E eu comprei. E eu me sentia muito desconfortável nessa brusinha, porque eu me via completamente errada nela. Por conta de alguns complexos que todo mundo tem, eu também tenho, né? Porque eu sou autoconfiante que eu não tenho complexo com o meu corpo. E eu já falei assim, não, a gente vai falar hoje sobre pressão estética e coisas, e eu quero me sentir bem. E eu pus minha brusinha e eu me senti bem com ela. Ah, foi simbólico. Hoje foi simbólico. Meu lookinho não foi só pra mostrar... The girls. Não foi só pra mostrar as garotas. Foi porque eu realmente me sentia desconfortável e eu já falei assim, não, hoje eu quero eu quis testar. Eu não sabia se eu ia sair de casa com ela ou não, mas aí eu testei e falei, she looking fine. E aí eu coloquei aqui minha brusinha. É isso. E é isso, galera. Fiquem com essas reflexões. Comentários. Deixa pra... Lembra que a gente vai a partir deixa pros próximos episódios. Isso, não, mas é isso. Chama a galera pra fazer os comentários que a gente vai ler e interagir com vocês. Chama. Comentem. Comentem coisas aqui pra gente poder interagir com vocês. Alguém sugeriu no episódio passado. E nós entregamos por E nós vamos entregar esse job. É isso. Vocês querem que a gente leia comentários? A gente vai estar lendo o negócio do comentário. Então comentem aqui sobre o assunto desse episódio. Comentem sobre o que vocês querem ver. Comentem alguma experiência pessoal. Quem sabe a gente não faz um episódio sobre histórias de Sojourners? Quem sabe? Entendeu? Então comentem aí. Comentem no YouTube. Dá pra comentar no Spotify também. Tem uma opçãozinha, mas não vou mentir, que se comentar no YouTube é mais fácil de aparecer aqui, porque é mais aberto, dá pra ver e tal. O Spotify depende do administrador, depende da produção. Se vocês dissem como tá o nosso produtor, olha como ele tá, sentado num sofá, pensando na vida. Ele tá com um soninho, entendeu? Então não é sempre que ele vai colocar os comentários do Spotify. Mas deixa os comentários que a gente lê nos próximos episódios. Exatamente. Beleza? E é isso, gente. É isso. Até a próxima. Tchau. Beijo.